Olá, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de microbiologia, primeira unidade. Então, na aula passada falamos sobre a importância do estudo da microbiologia e agora vamos falar um pouquinho mais sobre como se deu essa evolução do estudo da microbiologia e como isso foi avançando com o tempo e qual é o status hoje, qual a importância hoje da microbiologia para a nossa sociedade, né? Bom, aqui só para terem uma ideia, né, a gente já fala em microbiologia há muito tempo, né? Já se tem uma ideia da relação, sem se saber muito bem qual é essa relação, mas já se tinha uma ideia há muito tempo que existia uma relação entre, por exemplo, resíduos e atração de insetos e doenças. Né? Então, como pode ser visto aqui, até mesmo na Bíblia a gente tem, né, citações trazendo a importância de se fazer uma boa gestão de resíduos sólidos, né? Se falava em enterrar o lixo, né? Já se falava então de isolamentos de leprosos também, de pessoas que tinham, né, a doença da lepra, sem se saber muito bem a causa e a motivação da necessidade de separação, né? Até uma coisa mística por trás disso, mas já se sabia dessa importância, né? Dessa separação sem ainda saber o porquê era importante. Né? Depois vem Hipócrates, ano 400 antes de Cristo, e já associou sinais de alguns sintomas específicos de algumas doenças, né? E percebeu que podia haver a transmissão, né, de pessoa para pessoa através de roupa e de outros objetos, mas ainda sem saber por quê. Né? Então, no podcast que eu coloquei como indicação para vocês ouvirem nessa unidade, se traz um pouco mais dessa ideia, né? Por exemplo, a malária mesmo tem esse nome de malária pela ideia do mal ar, porque se tinha a ideia, né, que era o ar que causava essa contaminação, o ar que era ruim, o ar que era negativo que causava essa contaminação e essa transmissão de doenças, mas sem se saber o real motivo por trás disso. Né? Depois vem historiador grego Tucídides e observou que as pessoas tinham recuperado, né, enfim, que tinham se recuperado de alguma doença, de alguma peste, logo não contrairiam novamente essa doença, né, na próxima vez. Então era era como se fosse já se tinha uma ideia de uma imunidade, né, mas sem se saber o porquê disso. Né? Depois, no século I antes de Cristo, então estamos, né, cada vez mais caminhando para a atualidade, já se teve a ideia, né, da possibilidade aí de animais minúsculos. Deixa eu ver aqui se eu consigo usar essa caneta aqui. De animais minúsculos que teriam essa interferência, né, sobre a nossa saúde, né? Já tinha uma ideia que talvez eles entrassem pela boca, pelo nariz, mas tudo isso era especulação, né? Então estava ali na pauta da ideia, né? Talvez seja isso, né? Até que mais para frente se teve finalmente uma ideia de que talvez existissem sementes de doença, né? Então algum agente, né, que pudesse realmente estar causando essas doenças. Então vejam como realmente a gente vivia, né, numa caixa escura, né, sem saber o que estava acontecendo e sem entender realmente quais eram os fatores que estavam influenciando a saúde da população. Né? Além disso, né, avançando, o que acontece é que se começou a cada vez mais entender e acreditar que existiam sim essas criaturas minúsculas, muito pequenininhas, que eram invisíveis ao olho nu, né, e que estaria ali relacionada, né, à transmissão de doenças. Mas foi só aqui ó, em 1664 que, graças ao Hooke, que fez alguns experimentos, né, com vidro, com lentes ópticas, que ele conseguiu finalmente pela primeira vez ver, né, efetivamente ver esses animaizinhos invisíveis aos olhos nus, e aí se abriu um novo mundo. Né? Então ele fez esse primeiro microscópio, né, onde ele observou um pedaço de cortiça como aquela folha de vinho, né? E aí ele começou a ver pequenas estruturas, né, e parecia ali frutificação de bolores, e ele começou a entender, já começou a
surgia aí essa teoria realmente mais embasada, né, de que existiam então esses pequenos animais realmente que poderiam transmitir doença. Eu digo animais, né, mas enfim, hoje a gente sabe que não são animais, não pertencem ao reino animalia, né. Aqui também é interessante saber ó, que foi a primeira vez que se usou o termo célula. Deixa eu de novo aqui, ó. O termo célula pela primeira vez. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. O termo célula, que foi pela primeira vez descrito, pela primeira vez utilizado, porque ele via, né, que existiam assim estruturas que pareciam aquelas celas mesmo, celas de presídio, celas de mosteiros, né? E aí ele deu esse nome de células, né, que é o que a gente usa até hoje na nossa área de microbiologia. Né? Bom, avançando, veio Leeuwenhoek, que fez uso, né, de lentes para observar micro-organismos vivos. Né? Então, eram lentes que ampliavam aí cerca de 300 vezes, né, o que ele quisesse observar. E aí ele já teve a possibilidade de observar diferentes, de novo eu passando aqui, diferentes micro-organismos, né? Então micro-organismos, protozoários, algas, leveduras, e aí então a gente realmente começa a entender, começou a observar e começou a compreender de que aquela ideia de que existiam animalículos que poderiam, ou as sementes da doença, não era uma viagem. Né? Realmente tinha um embasamento aí, mas era aquilo, era necessário ver para que ver. Né? Então, a partir do momento que pôde ser visto, né, começou a realmente essa teoria ganhou força, né? E ficou famosa uma frase, né, de Leeuwenhoek, onde ele fala: eu posso jurar por mim mesmo, apesar de limpar a minha boca, que todas as pessoas que vivem na Holanda não são tantas como os animais vivos que carrego hoje em minha própria boca. Né? Então, ele estava certo, né? Carregamos, como a gente viu na aula anterior, né? Somos mais bactéria que gente, né? Somos mais micro-organismos que temos mais células, né? De micro-organismos do que nossas células próprias, né? E o que é ótimo, né? Se tá tudo ali, como eu falei, né? Na primeira videoaula, se tá tudo em balanço, se tá tudo certinho, é ótimo que existam esses micro-organismos e que eles estejam presentes. Né? É ótimo para a nossa saúde, são essenciais. Né? E foi a partir daí, então, que a teoria da geração espontânea começou a cair. Né? A teoria da geração espontânea tinha uma ideia de que a vida podia surgir do nada, né? Assim, do nada que eu digo, acreditava-se que se deixasse num quarto fechado uma camisa suada com trigo, tinha uma receitinha ali, surgia vida. Né? Então acreditava-se que existiam vermes, né, contidos ou sementes nos alimentos que faziam surgir vida ali do nada. Né? Acreditava-se, né, que grãos mofados poderiam fazer surgir minhocas e rãs poderiam brotar da lama, né? Mas o que acontecia na realidade, né, desses experimentos que eram feitos é que se faziam em um ambiente que não era controlado. Então, se você coloca numa sala grãos mofados, é lógico que você vai ter a atração, né, de animais que vão ali querer consumir aquele alimento, enfim, vão ser atraídos por aquele ambiente. E aí, né, por não ter um controle que hoje a gente tem, acreditava-se que assim surgia então a vida, enfim, né, um absurdo, como diz a tirinha aqui, né, a geração espontânea, que é absurdo, é um absurdo, mas era o que se acreditava, né? Até que vem, né, então, a teoria germinal das doenças, que é muito bem explicado no episódio do podcast que eu passei para vocês, né, que fala que os micro-organismos ou germes das doenças podem invadir outros organismos e causar doenças, né? Então, indicando ali que não existe uma criação espontânea, né, mas sim uma transmissão, né, desses organismos dentro de sistemas. Então, como que se fez para provar isso, né? Porque assim, ok, né? Se falava, beleza, vocês estão falando que não é possível, né? Que tenha geração espontânea, mas tem que se provar, né? Tem que se provar isso. Então, lá no final do século XVII, o médico italiano Francesco Redi realizou uma série de experimentos, né, para provar que se um pedaço de carne fosse coberto com gaze, né, porque que acontecia? Deixava-se um pedaço de carne ali exposto à atmosfera,
logo começava a ter larvas, né? Começava a se criar larvas, logo mosquitos saíam dessas larvas, né? Devido aos ovos anteriormente, e se falava, pronto, geração espontânea. Né? Só que o que esse médico propôs? Falou, não, o que acontece é que está exposto ao ambiente, existe essa contaminação, né? Então, para provar que não acontecia essa geração espontânea, ele propôs um experimento, né? Onde se deixava, então, um pedaço de carne e um frasco aberto, realmente ia ter esse crescimento, né, de larvas, que se ele fosse fechado, né, não haveria esse tipo de contaminação. Né? Então ele fala se esse pedaço de carne fosse coberto com gás, de modo que as moscas não pudessem alcançar esse pedaço de carne, não apareceria larva na carne, né? Não importando o quanto ela tivesse estragada. Né? O seu apodrecimento não se daria pelo crescimento de moscas. Né? Logo, outro responsável aí por essas descobertas, Spallanzani, ferveu o caldo contendo matéria orgânica, né, e fechava num frasco para dizer que, ó, depois que está fervido, não vai crescer micro-organismos aqui dentro. Né, que hoje a gente vem saber que é um tipo de esterilização, né, mas na época, enfim, ainda não tinha essa ideia. Mas vinham então os incrédulos e falavam, não, mas aqui você está fechando o frasco, você tá mudando o ambiente. Né? Então, quando você faz isso, aí você está impedindo a geração espontânea. Então, é assim, né? Não bastava se mostrar essa possibilidade, ainda existiam ali pessoas pedindo a contraprova, e é normal, é assim que a ciência funciona. Né? Em 1959, a Academia Francesa de Ciências patrocinou então uma competição para tentar provar, né, provar a partir de experiências bem executadas, né, que não pudessem ser refutadas, né, que a geração espontânea não era uma realidade. E é aí que vem Louis Pasteur. Pasteur, que vocês devem já ter ouvido falar de pasteurização, né, foi extremamente importante para a microbiologia, né, e ele resolveu aí entrar nessa competição. Né. Então, o que ele fez? Construiu alguns frascos, né? Então são frascos aqui, ó, chamado de pescoço de cisne, né? Então ele enchia esse frasco, primeiro esse balão, né? Com algum meio de cultivo, né? Algum caldo, né? Nutritivo, né? Que faria com que os micro-organismos desejassem crescer ali, né? Naturalmente. Fazia esterilização desse frasco, então estava tudo estéreo ali, não tinha crescimento nenhum. E se antes, né? A ideia era que mas quando você fecha o frasco, você impede a entrada de oxigênio, por isso não tem a geração espontânea. Ele falou, não, tudo bem, vamos deixar o frasco aberto. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou prolongar o bico aqui a ponta desse frasco, para a ideia dele, né, evitar essa contaminação de chegar até o caldo. Né? E aí o que se viu foi realmente que isso funcionava, né? Isso funcionava, estava em contato com a atmosfera, mas não havia crescimento de micro-organismos. Né? Por quê? Porque os micro-organismos até chegavam a entrar aqui, mas não conseguiam atingir esse caldo permanecia estéril. Né? E para se fazer a contraprova, o que se fez? Vira um pouquinho esse frasco, ó, deixa esse líquido entrar em contato aqui com a parte mais exterior, né, dessa pontinha, aí vira de novo. Aí sim acontecia esse crescimento de micro-organismos, né, provando aí essa contaminação. Né? Então foi muito demorado, né, muito, enfim, né, se precisou de muito para realmente se provar, né, que esses micro-organismos existiam né, e que existia essa contaminação e que a geração espontânea não era uma verdade. Né? No fim, né, o fim da teoria de geração espontânea levou ao desenvolvimento de procedimentos de esterilização, que são extremamente importantes, utilizados até hoje, né, sem os quais, né, a microbiologia não teria se desenvolvido, né, como uma ciência como a gente tem hoje. Né. Pasteur ainda desenvolve vacina contra a antrax, a cólera, né, e a raiva também ele vai desenvolver essas vacinas entre 1880 e 1890, então grandes contribuições aí para a microbiologia. Né? Desenvolveu também a técnica de pasteurização, que a gente conhece hoje, né, que é feito com leite, ele desenvolveu para o vinho, né, para para matar os micro-organismos que eram indesejáveis ali, né, no seu meio. Se tornou depois diretor do Instituto Pasteur, né, que leva o seu nome, e morreu em 1895, deixando aí uma grande contribuição para a nossa área.
né? Robert Koch depois desenvolve, então, deixa eu deixar isso para cá, os postulados de Koch, né, que vão falar ele desenvolveu esses 4 postulados tentando associar esses micro-organismos, né, os organismos pequenininhos, tal, a uma doença específica. Né? Então, quais são esses postulados? Né? Ele considera como fato reconhecido, né, o ponto de partida implícito, o postulado é o quê? O postulado considera que é um fato reconhecido, ponto de partida implícito ou explícito de uma argumentação, de uma premissa, é uma afirmação ou um fato admitindo a necessidade sem a necessidade de demonstração. Então, isso é um postulado, e foi isso que Koch propôs. Né? Mas quais são esses postulados? Né? Então, esses postulados hoje pode parecer muito óbvio, né, para a gente, mas na época não era. Né? Então, a primeira ideia é que os organismos patogênicos devem estar presentes em todos os casos onde a doença é vista em algum organismo, né, e ausente em animais que estejam sadios. Né? Primeiro, é isso. Né? Logo, o organismo que é suspeito, né, deve ser cultivado em cultura pura. Então, retira-se ali uma amostra desse organismo que estava doente, né, e cria-se ali, faz-se o cultivo em uma cultura pura, que a gente vai ver mais para frente nessa disciplina como que isso funciona. Né? Depois, células de uma cultura pura do organismo suspeito devem provocar a doença em um animal sadio. Então, se você pegar aquela cultura e colocar em um animal sadio, esse animal vai ficar doente também. E ao se matar esse animal, né, ao se ver esse animal, vai se encontrar novamente esse mesmo micro-organismo desse animal. Né? Então, são coisas assim que parecem hoje, né, parecem muito óbvias, né, mas realmente é assim que se começa. Né, a prova de uma teoria tem que ter um embasamento muito básico, né? E foi assim que se começou. Né? Então, Koch também vai identificar, né, as bactérias que causam a tuberculose, orientou pesquisas que levou ao isolamento do Vibrio cholerae, causador da cólera, né, ministrou o primeiro curso de microbiologia na Universidade de Berlim, desenvolveu uma vacina da tuberculina, né, uma falsa vacina, e falsa vacina porque na realidade o processo de confecção dessa vacina não foi muito bem elaborado e assim causando várias mortes. Né? Conduziu logo pesquisa sobre a malária, sobre a febre tifoide e doença do sono, né? E ganhou um prêmio Nobel em 1905, né? Também deixando aí o seu nome para a microbiologia. Não podemos deixar de falar também de Ignaz Philipp, né, que observou a ligação entre autópsia e febre puerperal, no parto ou puerpério. Né? O que acontecia? Os médicos que faziam autópsias, né, em cadáveres e tal, eram os mesmos responsáveis, né, pelos partos, né, pelos partos que chegavam ali. E o que acontecia? Não existia essa ideia da necessidade de higiene. Né? E aí o que acontecia é que tinha um alto índice de morte, né, tanto da mãe quanto do bebê, né, assim que se nascia. E aí ele traz essa teoria falando assim, gente, vamos tentar lavar a mão entre um e outro? E batata, né, batata. Foi isso exatamente, as mortes caíram muito. Né? E depois vem Joseph Lister. Né? Lister, vocês devem lembrar aí de algo muito básico, né, que é o Listerine, que tem esse nome em homenagem, né, a Joseph Lister, que iniciou a prática de usar ácido carbólico nas ataduras e nos instrumentos cirúrgicos para esterilizar. Né, para esterilizar. Uma das primeiras técnicas, né, de asepsia que se tem conhecimento. Então, vocês veem aí essa evolução, né, de pensar que algo surgia do nada, brotava, né, e para se ter essa ideia de que é importante lavar a mão entre um procedimento e outro. Né, então, isso foi realmente mudando ao longo do tempo e hoje, felizmente, né, temos um controle muito maior, um cuidado muito maior com tudo que está relacionado a isso. Temos, inclusive, dia 15 de maio, Dia Nacional de Controle das Infecções Hospitalares. Né? Então, essa necessidade da higiene, que hoje a gente já conhece muito bem. Né? Bom, feito esse histórico, para o vídeo por aqui, e agora o próximo vídeo a gente vai falar de microscopia. Vamos se aprofundar um pouquinho em algumas especificidades da microscopia para realmente fortalecer o nosso conhecimento. Valeu, até daqui a pouco.